Diz o seguinte, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o quê? Você vê que aqui muitos dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta de Hebreus. Não tem comprovação, mas muitos dizem que foi ele. Mas você vê que ele começa dizendo assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o quê? Eternamente, para sempre. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça e não com quê? O que ele fala? E não com quê? Com manjares, que de nada aproveitaram os que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer aos que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, suas ofensas, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o quê? A futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Vamos parar aqui. Olha que coisa maravilhosa que está dizendo aqui. Ele começa com uma frase muito bonita, um versículo muito bonito, que ele fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, se por acaso o seu 2024 foi bom, levanta a mão, o seu foi bom, o seu 2024? Aí você fala assim, poderia ter sido melhor. Poderia ou não poderia? No seu caso. Tem gente que o 2024 foi ruim. Mas ele fala aqui que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então nós temos um Jesus, um Deus que ele é o mesmo que fez as coisas do passado, ele faz agora e fará em 2025. As mesmas grandes coisas. Então por que talvez sobre 2024 foi ruim? Ou então por que talvez sobre 2024 poderia ter sido melhor? Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Por que será? Aonde está o grande problema? Está em Jesus? Está em Deus? Está onde? Em nós mesmos. Porque nós que ficamos o quê? Às vezes nós estamos o quê? Oscilando. Nós não somos aquelas mesmas pessoas que oravam, jejuavam, faziam aquelas propósitos de oração, propósitos de ler as Escrituras, que nós fazíamos em 2023, nós deixamos em 2024, porque 2023 foi muito bom, então em 2024 nós demos uma freada. Mas nós queremos que 2025 seja um ano excelente, maravilhoso, você quer ou não quer? Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, será para todo. O que vai fazer seu 2025 ser um ano excelente? Você mesmo. Estar contigo essa missão. Porque se Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre, Jesus continua ali no seu trono. Deus continua lá no seu trono celestial, olhando o que nós estamos fazendo. Ele não sai de lá. Ele está lá sempre nos observando, sempre nos olhando, e desde a fundação, Ele está ali. Desde que você nasceu, Ele continua lá te observando. O que define como vai ser o seu dia, o seu ano, são as minhas e as suas atitudes. O que nós fazemos. O que nós vamos plantar, o quê? E nós vamos colher. Você planta, você colhe. Você planta coisas boas, você colhe o quê? Coisas boas. Você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então ele continua dizendo, olha, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e o quê? Estranhas. Porque dizem por aí que se você pode fazer qualquer coisa, que você está o quê? Abençoado. Só você pode fazer o que quiser, porque Deus te ama e está tudo certo, está tudo bem. Muitas pessoas dizem isso por aí, mas se você conhece um pouco da palavra de Deus, você sabe que
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Você sabe que Ele está observando o seu coração, as intenções do seu coração, aquilo que você pensa em fazer, talvez, mas não faça, mas você está pensando. Muito cuidado com os seus pensamentos, porque eles podem tornar atitudes. Tornando atitudes, pode te complicar. O que você planta, você colhe. É assim que funciona. Você vê que ele continua dizendo, olha, doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com quê? Com manjares. Olha que coisa, aqui fica interessante. Aqui fica bom. Como diz lá em Minas Gerais, aqui fica bom demais, senhor. Porque você começa a perceber que ele está dizendo que, olha, muito cuidado. Muito cuidado com as doutrinas, que as doutrinas podem levar você por um caminho que você não deve andar. Você não pode andar, mas talvez doutrinas vão te colocar você em lugares que você não deveria estar andando. Doutrinas vão levar você por um caminho que talvez não é um caminho certo. Porque pode ser que estão te levando por doutrinas, por caminhos que você não deveria ir, não deveria andar. Você começa a praticar certas situações porque você ouviu alguém falar. Mas você nem viu citar na Bíblia, se aquilo condiz com o que a Bíblia diz. A Bíblia, eu sempre falo aqui nos meus cultos, a Bíblia é o quê? É o nosso o quê? Manual de vida. Nós devemos seguir a Bíblia à risca. Porque se você quer que as coisas te vá bem, você lembra que Deus falou com Josué? Medita nela de dia e de noite. Observa, estude, olhe bem para ela, veja o que ela está dizendo e copie, faça conforme as Escrituras estão dizendo. Porque ele fala aqui, olha, não encha, não se fortifique com manjares, mas se fortifique com o quê? Com a graça de Deus. É você saber que a sua única força vem da onde? Vem de Deus. A sua única força vem da graça de Deus que foi derramada naquela cruz. Aquele sangue que foi derramado te fortificou. Te fez entender que você não é merecido. Você não merece, mas a graça de Deus te faz o quê? Merecer. Eu não merecia nada, mas Jesus, como seu infinito amor, me fez merecer estar aqui. E Ele o quê? Nos fortifica. É Jesus que te fortifica. Não são as coisas por aí que vão fazer você ficar forte. Não é o dinheiro que você pensa que eu tenho que conquistar dinheiro, que eu vou ficar mais forte, vou ficar cheio de poder. Se do alto não for revelado para você, não vai adiantar nada você ter dinheiro. É uma falsa, é os manjares. É as coisas que enchem nossos olhos. Enchem os seus olhos, mas não te fortalecem em nada. Na primeira tempestade, a sua casa irá cair. Você lembra que Jesus disse sobre os dois que construíram ali a sua casa? Um fez na areia e o outro fez no quê? Na rocha. Um estava fortificado e o outro não estava. Um estava já esperando, ele sabia que as situações difíceis iriam vir, mas ele estava o quê? Preparado, fortificado. Nós estamos, às vezes, só querendo coisas boas. Você quer um 2025 bom? Quer? Todo mundo quer. Eu também quero. Não seja por isso. Todos nós queremos. Mas nós temos que entender que, às vezes, as situações vão vir de uma certa forma que, se nós não estivermos fortalecidos na graça de Deus, na palavra de Deus, nós iremos perecer. Depois nós queremos colocar a culpa em quem? Em Deus. Deus é o culpado. Mas o que a Bíblia está dizendo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Então, mesmo que está aqui hoje, o nosso Deus será também amanhã, e na terça, e na quarta, que é 2025. Esse é o nosso Deus. Mas aonde nós estamos estabelecidos? Quem é a nossa fortaleza em tempos de angústia? Em quem nós estamos confiando? Nós estamos confiando em sã doutrinas? Doutrinas que nos levam a lugar nenhum, doutrinas que nos levam, às vezes, está levando para algum lugar sim, para um lugar errado. Mas aqui nós estamos confiando. Nós confiamos na palavra que nós sai da boca de Deus, ou palavras que não nos fortalecem em coisa alguma. Em quem nós estamos confiando? Que Ele continua dizendo, olha,
se fortifique com graça e não com manjares, de que nada aproveitaram aos que eles se o quê? Entregaram. De nada foi aproveitado. Você vê que ele fala, olha, não se entregue a isso, porque quem se entregou, nada foi aproveitado disso. A vida da pessoa não mudou. Muito pelo contrário, piorou. Porque quando você começa a se entregar aos manjares, às suas próprias concupiscências, às suas próprias vontades, o que a Bíblia diz? Enganoso é o coração do homem. Ele pode te levar por caminhos que você não deveria estar andando. Porque o coração, as suas vontades podem enganar. A sua carne, não se pode deixar ela ser mais forte que o seu espírito. Ela tenta prevalecer. A sua carne vai sempre tentar prevalecer. Sempre. Que nem eu brinco aqui com o trânsito aqui em Cuiabá, principalmente nas rotatórias. Você está ali na rotatória, vai passar um carro ali, você vai olhar e a sua carne às vezes vai querer falar alguma coisa. Porque alguém te fechou, alguém fez alguma coisa. Porque a sua carne, ela é forte, mas o espírito tem que o quê? Tem que prevalecer. Você tem que falar assim, calma, vou respirar. Por mais que seja difícil, complicado, mas eu vou fazer o quê? Vou respirar. O pastor Anilton gosta demais de ir no trânsito 7h30 da manhã, 7h15. Que ele vai levando a esposa dele para o trabalho. Ele vem comigo contando as histórias, às vezes, fala assim, você vê que ele está com um espírito assim lá em cima, que o homem está na espiritualidade pura, está vencendo a carne, porque ele fala certas situações que uma pessoa normal talvez não aceitaria. Mas como ele está no espírito, ele vai lá e absorve. E você, como está? Você está absorvendo no espírito, vencendo as suas vontades, ou você está deixando a carne prevalecer contra você? Ou você está deixando as suas vontades prevalecerem contra você? E por que você deixa isso acontecer? Porque você não está fortalecido aonde? Na verdade. Você não está fortalecido na palavra de Deus. Você não está fortalecido nas escrituras sagradas. Você está fortalecido em outras situações. Aí quando as propostas vêm, as situações vêm contra você, você acaba cedendo. Você não está fortalecido em Deus. Quando as tentações batem na sua porta, você fala, quer saber de uma? Vou deixar. Mas é o cigarro, é a bebida, é as drogas, é os vícios, é a pornografia, é o adultério, é a fornicação. O que tem te abatido? Quando bate na sua porta, você não está fortalecido e você deixa entrar. Nós queremos 2025 bom? Você quer um 2025 bom? Se fortaleça. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o quê? Você não fica feliz com isso, não? De falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, a situação está o quê? Está em nossas mãos, está em suas mãos fazer. Está somente com você. Dependendo do que você fizer, você pode ser bom ou ruim. Está em nossas mãos fazer. Nós não podemos culpar a outros quando a missão foi dada a cada um de nós. Você vê que ele continua dizendo assim, ó, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora do quê? Da porta, ele não está preso. Jesus, no momento que ele padeceu, ele morreu por nós, na cruz do Calvário, o que aconteceu, você lembra? O véu fez o quê do templo? O véu se rasgou. Então a presença de Deus está em cada um de nós, não está mais somente dentro do templo. Está em cada um de nós. Você é o templo de Jesus. Você é o templo do Espírito Santo. Está em você. E Deus quer fazer morada aí, Deus quer morar com você, dentro de você. Mas como é que está a sua vida? Está fortalecida em Deus? Está fortalecido no Senhor? Você está querendo, buscando mais a Deus? Você está querendo se fortalecer em Deus? Ou você está em vãs doutrinas, sã doutrinas que não te levam a lugar nenhum?
te levam para outros caminhos que você acha que está com Deus, mas na primeira situação, na primeira tempestade, a sua casa faz como a casa do homem que construiu na areia. Ela vai lá e desmancha tudo. Ela vai lá, passa tudo. A água vai e toma conta de tudo. Não há nada o que se fazer. Porque não está fortalecido em Deus. Você vê que o próprio Jesus fez questão. Eu estou fora. Eu vou fazer isso fora. É para todos. Não é só mais para alguns. É para que todos experimentem a graça de Deus nas suas vidas. É para que todos nós possamos experimentar aquilo que Ele deixou para nós. A graça dEle. Como você está experimentando isso? Como você tem pego isso para a sua vida? Tem pego de algo bom ou tem deixado somente as situações passarem dia após dia? E você está aqui hoje no último domingo do ano. Não sei como foi seu ano, mas eu sei como pode ser o seu 2025. Se você estiver fortalecido em Deus, não há nada que vai poder parar você. Quando você está fortalecido em Deus, o diabo não pode parar. Quando você está fortalecido em Deus, as tentações não vão parar você. Quando você está fortalecido em Deus, nada para você. Porque você está fortalecido. As situações podem vir contra você, mas você está o quê? Apegado a Deus. Aí Filipenses diz o quê? Tudo posso naquele que o quê? Me fortalece. Somente um pode fortalecer. Quem? Deus. Ele pode fortalecer e Ele te fortalece. Ele te dá força quando você não tem mais força. Quando você tem somente o medo. Mas Deus te dá força. Ele tira o medo. O amor de Deus lança fora o quê? Todo medo. Olha que coisa maravilhosa. Ele lança fora todo medo. Ele diz, versículo 13 diz o seguinte: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, suas ofensas, porque não temos mais cidade permanente, mas buscamos ao quê? A futura. Nós buscamos a Nova Jerusalém, nós buscamos o quê? A nossa salvação eterna. Nós estamos aqui que sejamos aqui bons, mas nós estamos visando um algo maior. Você pode querer que seu ano seja bom? Pode e deve, mas não troque nada pela sua salvação, porque você está visando o quê? A cidade futura, ou algo além disso. Que ele diz, versículo 15: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o quê? O seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Que coisa interessante. Não nos esqueçamos de fazer o quê? De fazer coisas que agradam a Deus. De colocar o seu nome na nossa boca, de confessar com nossos lábios. De confessar que somente há um Deus poderoso, somente um. E Ele é o nosso único Deus. Ele é o nosso único caminho. Não tente ir por outros caminhos. Muitos pastores às vezes estão falando coisas, situações por aí que você ouve na internet. Situações que não estão na Bíblia. Mas às vezes é para massagear o nosso ego. Para falar situações que tudo é lindo. E tudo é maravilhoso mesmo. Com Deus. Fazendo as suas vontades, está fazendo as suas vontades. Não a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas nem mesmo a vontade de Deus, às vezes, é a sua vontade. Você sabe disso, né? Sabe ou não sabe? Nem sempre a vontade de Deus é as suas vontades. Eu mesmo posso falar para mim mesmo. O Samuel, de muitos anos atrás, a vontade dele não era estar aqui em cima do altar, não. Mas a vontade de Deus não são as minhas vontades. Como você pode ter passado coisas na sua vida que não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Você pergunta assim, mas Deus, mas por que eu tenho que fazer isso? E Deus está falando, faça. Porque você vai saber o quê? Lá na frente, o que te trouxe até aqui. Se você ficar somente observando, querendo o agora, você não sabe o que Deus tem para você lá na frente. Você começa a observar só o agora.
E Deus sabe todas as coisas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje. E o que mais que Ele diz? E será o quê? Eternamente. Lá em Isaías 61, versículo 4. Vamos ler primeiro Isaías 40. Vamos abrir o 40. Isaías 40. Isaías 40, versículo 8. Já acharam? Diz o seguinte: cerca-se a erva e cai o quê? As flores. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Você já parou para pensar que a palavra de Deus está aí desde o início? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, Jesus, a palavra de Deus, está aí desde o princípio, que quando Deus criou o mundo, Ele usou o quê? A palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. E assim começou tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ali começou o quê? A palavra de Deus a ser usada. A palavra de Deus que nos fortifica e que nos fortalece. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, cerca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é o quê? Eterna. Ela está aí para todos nós, ela é eterna, para todos nós podermos usá-las, para todos nós podermos aproveitá-las. Mas, que nem eu comecei no início, qual é a sua escolha? Você quer ter um ano de 2025 bom? Você quer ter coisas boas na sua vida? Você quer ter coisas maravilhosas, coisas que você nunca imaginou ter nesse ano de 2025? Você quer ter situações, fortalecer você na sua fé, para que quando vier as situações, você não padecer? Só há um caminho: se fortalecer na palavra de Deus. Se você não se fortalece na palavra de Deus, se você não se fortalece a sua fé, e a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então tudo está o quê? Na palavra de Deus. É isso mesmo. Se você quer ter fé para vencer situações, para vencer montanhas que talvez você vai ter que escalar em 2025, você quer ter fé para isso? Se apegue o quê? Na palavra de Deus. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o quê? Ele é a palavra de Deus. Aonde você se apegou em 2024? Foi na palavra? Se foi, maravilha. Se fortifique ainda mais. Mas se você não se fortaleceu na palavra, você está andando de um lado para o outro e não decide o que você faz, eu te convido hoje a se fortalecer na palavra de Deus. Seu 2025 vai ser um 2025 o melhor ano da sua vida. Talvez você não acredite nisso, mas se você se fortalecer na palavra de Deus, você verá. O ano passa rápido, você viu como é que passou? Nós estávamos ali ainda há pouco, em setembro, quando você foi ver, você já piscou, já estamos a 2 dias do final do ano. 2 dias. Já estamos em dezembro, passou o Natal piscando aí, já passou quase uma semana do Natal. Os dias estão passando. Mas Jesus é o mesmo hoje, será o quê? Eternamente. E nós? E você? O que você será no ano que vem? Você será mais uma vez uma pessoa que não se fortalece em Deus, deixa as coisas passarem, deixa as coisas indo, faz as suas vontades. Você pode fazer as suas vontades? Pode, você pode fazer o que você quiser. A vida, a escolha é sua. Você pode fazer da maneira que você quiser fazer. Mas se você quer vencer, e quer vencer com Deus ao seu lado,
você precisa se fortificar na palavra. Não é em doutrinas que pregam por aí, que falam por aí, mas é o quê? É na palavra de Deus. Aonde está a palavra de Deus, ali você escuta. Aonde está a verdadeira palavra de Deus, aquela que nem sempre é só para massagear o nosso ego, mas é para no quê? Nos fortalecer no Senhor. Eu sei que muitos não gostam quando a gente fala que nós devemos largar as situações que nos afastam de Deus. O que é isso? O pecado. Muita gente que não gosta que toca nesse assunto, porque o pecado às vezes está travando muita gente. E é nossa obrigação falar sobre isso, porque isso talvez está te travando a sua vida. O seu 2024 não foi bom, talvez por causa disso, porque você deixou as suas vontades prevalecer diante das vontades de Deus. E se você continuar no 2025, será do mesmo jeito, da mesma maneira, porque você está ouvindo que doutrinas que não te agregam em nada. Mas se você ouvir a palavra de Deus que te fortalece, te fortifica, você vai se afastar do pecado. O pecado vai ter mais força sobre você. As suas vontades não vão ter mais força sobre você, porque você vai saber que existe um Deus que te fortifica e te fortalece. Ele te preenche, não é o pecado que vai te preencher. Não são as suas vontades, aquilo que você sente, aquilo que você acha que é correto, mas é o Deus, o Espírito Santo de Deus que vai descer sobre sua vida e vai te preencher. Se fortaleça em Deus. Fortaleça em Deus na força do seu poder. É isso que nós temos para falar hoje. Se fortaleça em Deus. Busque a Deus, se apegue cada vez mais em Deus e Ele vai te fortificar. Lá em Isaías 61, pula aí para 61. Isaías 61, versículo 1, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe hão de ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui depois, lá em Lucas, Jesus repete a mesma coisa, porque ele veio para fazer isso. Ele veio para pregar sobre quem? Os aflitos, os oprimidos, trazer boas novas. E eu que estou hoje trazendo também boas novas para você. Mostrando um Jesus que pode mudar a sua vida. E isso basta apenas para você decidir. Mostrando um Jesus que pode restaurar situações. O seu 2025 pode ser muito melhor que o 2024, que o 2023. Porque Jesus estiver com você. Ele pode restaurar sua vida. Ele pode restaurar o seu matrimônio que está por um fio. Ele pode restaurar. Ele pode restaurar a sua vida naquilo que você deixou. Que ele fala, olha, eu vim pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Aqueles que estão com o coração fechado, aqueles que não são quebrantados, mas Deus está te quebrantando hoje, mostrando que há uma esperança para você. Deus está te mostrando hoje que há um lugar para você que Ele quer ocupar na sua vida. Há um lugar. Se você deixar Deus entrar na sua vida hoje, Ele vai mudar você de uma maneira que você não jamais espera. Porque Deus, quando Ele entra em você, Ele traz transformação. Se você deseja ser um pai melhor que você tanto quer, deixa Deus entrar na sua vida que vai te transformar, Ele vai te ensinar a ser um pai bom. Se você quer ser uma mãe, da mesma maneira. Se você quer ser um filho melhor, deixa Deus entrar dentro da sua vida. Ele vai mudar você. Seu 2025 será ainda melhor. Ele continua dizendo assim, olha,
com triste coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Muita gente está presa. Preso aonde? Nas suas vontades, nas suas concupiscências, nos seus manjares. Muita gente está presa. Você não consegue nem aproveitar aquilo que Deus fez por você, porque você está preso. Não em cadeias físicas, mas cadeias emocionais. Quando você não libera o perdão, você está o quê? Você está preso. Você está acorrentado. Mas o Senhor não sabe, o Senhor não conhece, eu não conheço mesmo, mas Deus conhece o seu coração e Ele quer hoje te ajudar a perdoar, para você começar 2025 fortalecido em Deus, fortalecido na força do poder de Deus. É isso que Ele quer de você hoje. Quebrar as suas algemas, quebrar as suas cadeias que caem por terra hoje, para que você possa aproveitar o ano de 2025 de uma maneira fantástica. É isso que Deus quer de você hoje. É isso que Ele pede de você hoje. E Ele continua dizendo, prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe hão de ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. É uma árvore com o quê? Árvore de justiça, é uma árvore com raízes profundas, que elas não se abalam. Você não vai se abalar, porque você vai ser plantado junto ao ribeiro, você vai ser uma árvore com raízes firmes, fortes. É o que Jesus quer fazer com você hoje. Ele quer te transformar, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer trazer as raízes que você tanto precisa para se aprofundar mais em Deus, para você ir mais além, buscando mais a Deus, para que você possa entender aquilo que Deus tanto quer de você. Que Ele fala, edificarão os lugares antigamente assolados. E Ele vai edificar lugares assolados, que foram antigamente assolados, e restaurarão os que antes destruídos. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é algo que eu quero que você preste atenção hoje. Renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Eu não sei o que passou na sua vida de geração em geração. Eu não sei o que passou com os seus avós, com os seus pais, com seus bisavós, seus tataravós. Eu não sei o que foi a assolação que teve. Eu não sei aquilo que passou durante a sua vida, que te travou da tal maneira que até hoje te trava. Mas Deus está te travando você hoje. Deus está mudando a sua história hoje. É para 2025 você deslanchar, você ir além. Ele está quebrando hoje as suas algemas, para que você possa viver um 2025 extraordinário. Ele está mudando a sua geração. Fala assim, a sua geração foi destruída antigamente, foi, mas hoje eu estou edificando, estou colocando você acima, estou melhorando a sua vida, eu estou fazendo uma renovação. Ele quer renovar você. Se entregue à palavra de Deus, se entregue a Jesus. Deixe as situações que te afastam de Deus para lá e se edifique em Deus, porque Ele quer mudar não só a sua vida, mas também da sua família e das suas gerações. Talvez a sua família, não, mas a minha família sempre foi de outra religião, mas você está aqui. Você é o começo de tudo. Você vai mudar toda a situação, porque Deus muda, Deus edifica, Deus transforma, e Deus vai fazer muito além através de você. Confia na palavra de Deus. Ele quer fazer de você um algo ainda maior. Ele fala, olha, foi antes destruído. Talvez antes foi tudo destruído na sua vida. Antes as situações foram todas caindo uma por terra. Situações que te abalaram, que te fizeram talvez parar, retroceder. Mas Deus está hoje te levantando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será o quê? Eternamente. É o mesmo Jesus, mas só basta de nós o quê? Queremos levantar. Você quer levantar? Você quer fazer? Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Qual é a nossa decisão? Nós vamos ficar prostrados ou nós vamos nos render a Jesus e nos fortalecer em Deus? Qual é a sua escolha?
As cidades estavam talvez assoladas. Sua família talvez está toda assolada, está destruída. Mas qual é a sua vontade agora? É fazer o que Deus quer? Ou fazer as suas próprias vontades? Você lembra lá de Hebreus 13 que ele fala? Que doutrina você está escutando? Aonde você está querendo chegar? Até onde você vai ir? Isso define você, você que vai definir. O 2025 vai estar aí para todo mundo. Mas e aí? O que será da sua vida? Você decide, eu decido. Plante coisas boas e Deus vai te restaurar. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer além do que você pensa, do que você imagina. Esse é o nosso Deus. Ele está pronto para restaurar você, mudar a sua vida, edificar coisas que talvez estavam em ruínas. Seu casamento está em ruína, Ele quer renovar. Sua vida financeira está em ruína, Ele vai te ajudar. Sua vida espiritual está ruim, você não consegue mais se fortalecer, se apegue a Deus que Ele vai te fortalecer. O seu 2025 será diferente. Comece e termine o ano crendo no Senhor Jesus. Creia na palavra de Deus, Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. Amém?